quero repetir o texto que nós lemos hoje de manhã, o qual me inspirou a trazer este assunto, porque muitos de nós, e eu quero, antes de dar a leitura do texto, eu quero convidar você para que, a partir de hoje, até domingo que vem, você tire este período para você ler, pensar, meditar sobre tudo isso que se chama Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Páscoa, porque foi este período preparado por Deus e que aconteceu, que mudou a nossa história. Então hoje pela manhã eu não sei se nós temos como pegar só o áudio só o áudio, porque eu gostaria de repente colocar só o áudio, né, disponível para quem quiser encomendar e a gente fazer CD, como a gente fazia. Este ano 2013 nós vamos dar uma guinada em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir, se possível, você não ligar a televisão nesta semana. Quero pedir, se possível, você se concentrar no capítulo 21 de Mateus, do versículo 1 do 21 de Mateus até o 27, capítulo 27, versículo 66, onde o evangelista Mateus, ele registra todos os detalhes, todas as falas, todos os ensinamentos, o dia a dia do nosso Senhor Jesus, até ele subir na cruz. Se concentre nesses capítulos 21 de Mateus até o 27. Leia 21 a 27, são 8, né? 8 capítulos. Comece a ler hoje. Guarde tempo, fique tempo na presença do Senhor. Se desacelere, por favor. Não para a gente ficar sofrendo o que ele sofreu, mas para a gente avaliar o quanto custou para o nosso Salvador a nossa salvação. Vamos abrir agora Mateus capítulo 21. Vamos ficar em pé, como fazemos. Eu vou pedir que você leia os 11 versículos desse capítulo 21 de Mateus. Mateus 21, do versos 1 até o 11. Uma coisa que eu quero pedir, na medida do possível, se você puder trocar a linguagem da sua Bíblia para a revista e atualizada, para que a gente possa ler as mesmas palavras. As outras Bíblias não estão erradas, mas na medida do possível, altere a sua linguagem. Fique com a linguagem que eu estou usando, por favor, em nome de Jesus. Já! Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém. Que Deus te abençoe. Fala assim comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, meu Pai, meu Pai,
me abençoe, me transforme, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Hoje nós vimos esse período, eu me detive em cada ponto, no domingo de Ramos, o que aconteceu no domingo de Ramos, e que deu início à Semana Santa, e nós vimos através da palavra o que aconteceu na Semana Santa, e nós, muito rápido, nós falamos sobre o domingo da Páscoa, que é no domingo que vem. Este texto também me fez pensar na minha meditação, no meu devocional, me fez meditar, além do período de Ramos, Semana Santa e Páscoa, ele me fez pensar e pesquisar os lugares históricos, espirituais, dentro destes 3 períodos de tempo. Eu disse hoje pela manhã que cada coisa na Bíblia, se está na Bíblia, tem algum ensinamento. Se está escrito, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Não existe nada na Bíblia assim, acrescenta isso daí para aumentar as páginas. Não. Cada palavra, cada frase, cada texto, cada versículo tem um ensinamento. Nenhum homem, por mais tempo que ele viva, ele conseguirá aprender 100% do que a palavra de Deus tem para ensinar. Existem alguns textos que trazem significados, ensinamentos, alguns lugares. E neste período de domingo de Ramos até o domingo da Páscoa, alguns lugares que se tornaram históricos e têm um poder espiritual, nós precisamos trazer aqui na mensagem de hoje. Nós vimos aqui nesse texto que quando Jesus entra em Jerusalém, então no versículo 1 está dizendo que quando se aproximaram de Jerusalém, se aproximaram, não tinham chegado ainda, e chegaram a Betfagé, chegaram antes em Betfagé, quando se aproximavam de Jerusalém. Então a gente tem 2 lugares aqui, Jerusalém e Betfagé. Mais na frente fala de um outro lugar. Qual é o outro lugar? Qual? Não, nesse texto. Nesse texto. Qual? Monte das Oliveiras. No Evangelho de Lucas está falando, ele toma cuidado de falar quando se aproximavam de Jerusalém, na fronteira com Betânia e Betfagé. Eu quero trazer para vocês alguns lugares que fizeram parte da trajetória do Senhor Jesus neste período de domingo de Ramos, Semana Santa e a Páscoa. O primeiro lugar que eu quero compartilhar com vocês é Jerusalém. O nome primitivo da cidade de Jerusalém era Jebus. Esta cidade era o local dos jebuseus na época de Davi. Lembramos em que, quando pensamos em Jerusalém, quando se fala em Jerusalém, quando você lê Jerusalém, você pensa em quê? De adoração. Lugar de adoração. Lugar de adoração. O que você falou? De Jesus. O que mais que você pensa quando você lê a palavra Jerusalém? Davi, o rei Davi. O templo. O que mais que você pensa quando se fala em Jerusalém? Cidade de Deus. Não é verdade? O que as pessoas precisavam pensar de você quando elas sabem que você é crente? Só fica até aí. O que as pessoas do mundo tinham que pensar em relação, tinham que pensar quando alguém falasse igreja? Tinha que pensar em quê? Igreja. O
O que as pessoas do mundo tinham que pensar? Casa de Deus. Lugar de oração. Lugar de oração. Hã? Lugar de santos. Lugar de gente santa. Temor. Temor de Deus. Concordam comigo que o pessoal do mundo não está vendo a igreja dessa forma? Concordam comigo? Amém. Então vamos voltar para Jerusalém. Jerusalém foi tomada por Davi para ser a cidade do Senhor. Este é o objetivo da existência de Jerusalém. A razão pela qual Deus te levantou não é para você fazer sua vontade. Aliás, das 4 mensagens, eu acho que essa para mim é a mais difícil. Porque eu estou falando de região, de local, mas eu preciso fazer com que você entenda que aquilo ali é um local, mas aquilo ali tem um valor espiritual. O significado da palavra Jerusalém é lugar de paz. Na Bíblia, Jerusalém é também chamada de Salém, lá em Gênesis 14, 18. É chamada de cidade de Davi em 1 Reis 2, 10. É chamada de Sião em 1 Reis 8, 1. É chamada de cidade de Deus, Salmo 46, versículo 4. E ela é chamada também de cidade do grande rei, Salmo 48, versículo 2. Vejam que Jesus, nesta Semana Santa, a declaração que ele faz sobre Jerusalém. Abra a Bíblia em Mateus 23, versículo 37 até o 39. Estamos vendo Jerusalém porque fez parte do trajeto do Senhor no período de Domingo de Ramos, Semana Santa e Páscoa. Vamos lá. Mateus 23, de 37 a 39. Acharam? Amém. Por favor, todos participem. Não fique alienado, hein? Vamos lá, já. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu fiz uma pesquisa. Vocês sabem quantas vezes a palavra Jerusalém aparece na Bíblia? 767 vezes. E sabe o que é mais triste de tudo? Por que a palavra como Jerusalém aparece na Bíblia? Uma delas é desse jeito, sendo reprovada pelo Senhor da cidade. Outras vezes é quando os profetas sentenciam Jerusalém como uma prostituta, como uma adúltera, como uma que abandonou o seu Senhor. 767 vezes. Neste período, Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou no templo e é a primeira vez que a gente vê Jesus irado e quebrou as coisas, acabou com o comércio que estava havendo dentro do templo. Ele volta para Betânia ao cair da tarde, e na segunda ele sai de Betânia para voltar para Jerusalém, porque era em Jerusalém onde estavam os religiosos, onde estava o trono de Pilatos, e era ali que ele tinha que ser julgado para cumprir as escrituras sagradas. Eu tenho lido muito essa expressão, e isso aconteceu para que as escrituras fossem cumpridas.
A minha pergunta é: nós estamos vivendo como crentes para cumprir as Escrituras e o nome de Deus ser engrandecido? Jerusalém não viveu assim. Aliás, Jerusalém apedrejou, maltratou os mensageiros, os profetas de Deus. A gente vê, puxa, 767 vezes, não tem uma vez que a gente pode dizer, bom, pelo menos esta vez Jerusalém está sendo abençoada, uma palavra. Não, todas as vezes. É só você pegar um dicionário. Se você tiver um dicionário eletrônico, bota Jerusalém, manda pesquisar e observe cada vez que esta palavra, cada texto que esta palavra aparece. Palavra condenada, cidade condenada, cidade rejeitada, cidade que vai ficar em deserto, cidade que vai ser queimada, cidade que Deus não quer saber dela, pelo menos daquela do Oriente Médio, porque Ele vai levantar uma outra Jerusalém, porque aquela não conseguiu ser a cidade de Deus. Quantas pessoas Deus já levantou, mas também Deus abandonou, Deus rejeitou. Bem, Jerusalém era uma metrópole. Jerusalém era o point, era o lugar do alvoroço, era o lugar da política, era o lugar da religião, era o lugar das reuniões sociais, era onde tinha cartório, fórum, era onde tinha shopping, era onde todo mundo passava, e todo mundo queria chegar ali, porque o templo que Salomão tinha levantou poeira e foi falado até na terra da rainha de Sabá. Era uma região, uma cidade muito procurada, como o Rio de Janeiro é no final do ano, como o Rio de Janeiro é no carnaval. Jerusalém era a cidade, mas era uma cidade contaminada. Jesus não deixou de ir lá todos os dias da Semana Santa, com exceção de quarta-feira. Na quarta-feira Jesus não saiu de Betânia. Mas Jesus não se sentia aconchegado, Jesus não se sentia confortável em Jerusalém. Ele ia para cumprir as Escrituras. Vamos para a segunda região que faz parte do trajeto do Senhor Jesus, é Betânia. Era um povoado situado a 3 quilômetros de Jerusalém. É como daqui na minha casa, ida e volta, a distância. Uma aldeia. Não tinha shopping, não tinha nada. Tinha casas de pessoas. Era como o condomínio, vilarejo, lugar só de casa, não tinha comércio. Cadê Deus? Sabe quantas vezes a palavra Betânia aparece na Bíblia? 12 vezes. E sabe como é que a palavra Betânia aparece na Bíblia? Ali se deu a ascensão de Jesus do céu. Lá em Lucas 24, versículo 50. Sabe como é que aparece a palavra Betânia na Bíblia? Ali moravam os amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Sabe como é que aparece na Bíblia a palavra Betânia? Jesus passava a noite em Betânia. Jesus saía de Betânia para os seus afazeres em Jerusalém. Só coisa boa de Betânia. Lugar que ninguém valorizava. Roma não escolheu Betânia. E interessante, Jesus não entrou triunfalmente em Betânia como Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Aí a gente pensa, poxa, analisa comigo, aquele povo amou o Senhor, cantaram, adoraram, jogaram ramos, colocaram, como nós lemos no
contexto, colocaram as vestes para Jesus passar. Apenas externo. Não havia amor. Não havia envolvimento. Não havia verdade naquela hosana ao filho. Não havia verdade. Jesus não entra triunfalmente em Betânia, ninguém joga ramos, ninguém joga suas vestes, mas as pessoas ali amavam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não entrou triunfalmente em Betânia, mas durante todo o período de Domingo de Ramos, Semana Santa e Domingo de Páscoa, ele continuou hospedado, dormindo em Betânia. Ele andava 3 quilômetros para Betânia e 3 quilômetros de Betânia para Jerusalém, e acabava o trabalho em Jerusalém, ele pegava os seus discípulos e mandava 3 quilômetros, porque ele não passava a noite em Jerusalém. Ele continuou hospedado em Betânia, onde era muito mais amado, adorado, do que apenas aclamado por boca. Sabe o que eu quero pedir a todos nós? Vamos fazer deste lugar aqui uma Betânia, apesar de não ser um ponte, uma catedral. Vamos fazer deste espaço pequeno, como Betânia era, vamos fazer uma Betânia espiritual. Vamos fazer com que Jesus tenha prazer de estar aqui conosco todos os domingos. Se viemos para cá com animosidade contra quem quer que seja, se nós viemos para cá sem problemas resolvidos, vamos resolver os problemas, porque esta politicagem fez com que Jesus não ficasse em Jerusalém. Eu quero que Jesus fique aqui. E eu quero que a gente trate Jesus como Maria, Marta e Lázaro trataram, ao ponto de, quando nós saímos daqui, Jesus ir conosco para a nossa casa. Betânia, 12 vezes só aparece na Bíblia, mas a forma como aparece na Bíblia é uma forma que a gente entende. Deus amou Betânia. Jesus foi amado em Betânia. Vamos para outro lugar? Betfagé, que fez parte da história desta semana. Betfagé, povoado que ficava a noroeste de Betânia. E vocês sabem quantas vezes a palavra Betfagé aparece na Bíblia? 3 vezes. Em Mateus 21:1, Marcos 11:1 e Lucas 19:29. Apenas para falar de uma coisa. Era onde estava o jumentinho e Jesus mandou os seus discípulos pegarem. Em Betfagé não teve mais nada para oferecer no contexto cultural, no contexto espiritual, histórico para a nossa salvação. Betfagé é aquele lugar em que vai lá e pega um jumentinho. Nem um cavalo por sangue veio de Betfagé. Um jumentinho. E olha, vão perguntar por quê. Sabe aquelas pessoas que perguntam o que não precisa ser perguntado. E não perguntam porque querem saber, perguntam porque querem criticar, querem colocar na parede, querem questionar. Mas quando os discípulos vão na autoridade de Jesus, se perguntarem por quê, diga que eu preciso dele. Então Betfagé aparece somente, os 3 evangelistas só se reportaram a Betfagé para dizer, olha, foi dali que veio um jumentinho para Jesus entrar em Jerusalém. O outro local que fez parte da vida de Jesus neste período, Getsemane. Aí significa Getsemane, lagar de óleo.
Você sabe qual é o processo para a gente ter esse azeite maravilhoso, perfumado e gostoso? Que eu aprendi que azeite não é apenas tempero, é alimento e é saudável. Você sabe como é que é o processo? A azeitona, ela é castigada, ela é pisada, ela é esmigalhada. E tem um tempo para isso acontecer. Não se faz azeite assim, ó. Fala, cara. Estou lendo um livro do pastor Silas Malafaia que resume isso aí. Ele serve para ungir, para bálsamo, serve para remédio, para tempero e até para sabão. São 5 estágios. Isso aí. E vão botando as pedras e era moedora dela. Getsemane, lagar de óleo. Lugar no Monte das Oliveiras, em que havia um jardim onde Jesus costumava orar. Em toda a Bíblia, apenas 2 vezes aparece Getsemane. Em Mateus 26, 36, em Marcos 14, 32, mas no texto sagrado, nos outros 2 evangelhos, não aparece Getsemane. Aparece o título colocado pela sociedade bíblica. Mas só nesses 2 que falaram do Getsemane. Getsemane era onde Jesus se retirava. Getsemane era o lugar que nos dá aquele entendimento, aquele sentimento de que eu preciso ser pisado, para que de mim saia um azeite puro para estas 5 coisas que ele acabou de falar. Quais são as 5 coisas? Óleo para bálsamo, para ungir, tempero, sabão, limpar, purificar. E tem mais 2, agora não estou lembrando. O que são 5? Remédio, eu falei. São 5 coisas. Por que a gente gosta só de Jerusalém? É lugar que a gente não devia gostar. Porque Jesus não gostava. É lugar de alvoroço. Não é lugar de ser esmigalhado, espiritualmente falando. Não é lugar de descanso. Veja o que aconteceu na quinta-feira que Jesus foi traído. Abra lá em Lucas 22, versículo 39. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender pelo menos aonde Deus está querendo nos levar? Lucas 22, versículo 39. Getsemane. Se eu fizer a pergunta hoje aqui, quantas vezes você foi à cidade, para o shopping, para o burburinho, você vai dizer todos os dias da semana. Mas se eu perguntar para você, quantas vezes você passou em Getsemane esta semana? O que nos faz acreditar que nós precisamos mais de Jerusalém do que do Getsemane? O que nos encoraja a buscar e ir mais para Jerusalém do que para Getsemane? Vamos lá, em Getsemane, olha o que aconteceu no capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Leiam até o 44, por favor, já. Saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse lugar é que a gente precisava estar mais do que em Jerusalém. Se você está entendendo o que o Espírito diz à igreja. É
lugar onde a gente é pisado. Não pisado pelo diabo. É o lugar onde Deus transforma a azeitona no azeite. É lugar que nem os próprios discípulos conseguiam estar acordados, atentos e praticando esta coisa chamada meditação, reflexão e adoração ao Pai. Quando a Bíblia fala de Getsemane, fala de Jesus suando sangue. Quando a Bíblia fala de Getsemane, e as pouquíssimas vezes ela deixa claro que Getsemane é onde a gente tem todo o direito de pedir o que a gente quiser para o Pai, até não subir na cruz, mas é só no Getsemane que a gente vai entender o silêncio de Deus dizendo: não vou te dar isso. Sabe o que a gente precisa nesta semana, gente? Ir para o Getsemane. Ficar quieto diante do Senhor. Perguntar tudo que a gente tem para perguntar. Pedir tudo que a gente tem para pedir. Ou no Getsemane não vai ter nada para tirar a nossa atenção. Mas se a gente for imaturo como os discípulos que não tinham o Espírito dentro, ao entrar no Getsemane, a quietude é tão profunda que a gente vai dormir igual os discípulos dormiram enquanto Jesus clamava, pedia e suava sangue. Não pode haver cristianismo sem Getsemane. Entenda isso, não existe cristianismo sem Getsemane. Eu não consigo ser cristão em Jerusalém. Você já reparou que Deus não construiu com o poder da palavra nem num prédio, nem num shopping, nada de tecnologia. Estas coisas roubam a nossa paz. E tudo que Deus criou é um remédio para a nossa alma e para o nosso espírito. O diabo tinha que tirar a nossa atenção das Betânias, dos Getsêmanes e nos conduzir para Jerusalém. Porque ele conseguiu deturpar, adulterar a cidade santa do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu pudesse, eu moraria nesse lugar que eu fiz o retiro. Só verde. Eu nunca imaginei na minha vida que aos 57 anos eu ia querer fugir da cidade. Isso cansa, gente. O barulho tira o que o nosso ser precisa. O que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém? Alvoroço. Ontem, numa festa de casamento, eu orei por uma adolescente. Ela está na crise da adolescência. Eu falei, eu vou orar por você agora. Você está precisando da quietude, apesar da sua pouca idade. E ela confessou, bispo, eu sou crente, meus pais são crentes, eu amo a Deus, mas eu não estou conseguindo buscar a Deus. E falou com os olhos cheios de lágrimas. Eu me compadeci daquela adolescente, e numa festa, eu não falei para ela, eu vou orar por você em casa. Eu falei, posso orar por você agora? Botei a mão na cabeça dela ali na mesa, os garçons servindo, mas eu me senti tão compadecido, porque aquela alma estava dizendo, eu amo a Deus, eu quero a Deus, mas eu estou longe de Deus. E eu falei, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus para você ser uma crente de verdade, não frequentadora de Jerusalém. Não falei isso para ela, estou falando isso agora por causa do contexto da mensagem. Você quer crescer em Deus? Então, cuidado com os shows gospel.
que há berraria, gritaria, em que cantor fica dando berros. A Bíblia fala em Efésios que isso afasta o Espírito Santo. As coisas com Deus é no silêncio, é naquilo que é na paz. Já há gritaria, então Deus não está ali. Hoje pela manhã eu disse, vamos nos concentrar essa semana, vamos pedir a Deus para mudar o nosso ser, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Vamos aproveitar essa semana para fazer um balanço do que significou a Semana Santa para a nossa vida. O que significa o domingo de Ramos, o domingo de Páscoa. Barulho me atordoa. E eu sempre gostei de coisas muito altas. Eu gostava de agito. Mas o agito agita minha alma. O agito agita meu espírito. E tem um texto em Reis que eu acho tão interessante. Elias, querendo ouvir a voz de Deus, e foi para o vento, foi para a tempestade. E a Bíblia diz que Deus não estava ali, Deus não estava lá, até que ele vai para o local onde o cisco do vento estava. E foi ali que Deus falou com ele. Não estamos podendo ouvir Deus porque a gente está no alvoroço. Deus não fala no meio do alvoroço. E se Deus falar no meio do alvoroço, nós não vamos entender o que Deus está falando. E eu sei, e eu sinto, muita gente está perdido no entra e sai de Jerusalém. E é crente como aquela adolescente ontem, ama Deus, mas está alvoroçada. Ela não consegue entrar no Getsemane, e quando entra no Getsemane é para dormir, porque está cansada, semelhantemente os discípulos cansaram. Mas existe um outro lugar que fez parte do trajeto do nosso Senhor. E esse foi o ponto final da viagem dele, Calvário. Monte, também chamado de Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Em toda a palavra de Deus, esta palavra Calvário aparece apenas 2 vezes. Só 2 evangelistas dos 4 falaram deste lugar com o nome dele, lugar da caveira, lugar do fim, lugar da morte. Só Lucas e João, Mateus e Marcos não falaram no Gólgota. Você sabe que lá em Gálatas fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Como é que o Espírito pode produzir fruto na nossa vida? Como? A morte da nossa carne. Hã? A morte da nossa carne. Quando eu subo no Calvário todos os dias para crucificar a minha carne, para ela morrer e não ter condições de produzir obras. Sabe por que mentimos? Sabe por que somos orgulhosos? Sabe por que somos arrogantes? Sabe por que somos o que somos? Porque o Calvário não faz parte do nosso trajeto. Lugar de caveira não é para a gente vai para Jerusalém. Você quer parar de ser orgulhoso? Dá uma subidinha no Calvário. Dá uma passadinha no Getsemane. Quando a gente começa a suar sangue, quando a gente começa a pedir, e Deus fala não, e a gente não ouve a voz, simplesmente o silêncio que diz, não vou te dar. Vamos subir para o Calvário. Estes foram lugares do nosso Senhor. Aliás, em Betfagé, ele nem pôs os pés, mandou 2 discípulos. Em Jerusalém ele teve que ir porque fazia parte do projeto do Deus Altíssimo. Mas Betânia ele entrava com prazer e repousava e descansava.
No Getsemane, ele externava a vontade de fazer a vontade do Pai. E no Calvário, ele mostra para a gente que ali foi o lugar para mostrar para todos nós o seu amor. O seu amor. Aquele monte com 3 cruzes. Cinco lugares, 5 significados, que se a gente pensar direitinho, vamos trazer isso para a nossa vida. Tem muita igreja que é uma Jerusalém hoje, mas tem muitas igrejas. Eu não estou falando de tamanho nem de números, estou falando da essência. Tem muitas igrejas que são as verdadeiras Betânias, em que quando o Senhor chega, Marta, Maria e Lázaro vão para os pés dele. E lá em Betânia tem uma que gosta de só fazer a obra, que é a Marta. Mas tem a Maria, a adoradora. Tem que haver em Betânia serviço, tem que haver em Betânia adoração, tem que haver em Betânia o milagre da ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus foi adorado por Maria e Jesus foi servido por Marta. Eu coloquei aqui, revendo esses lugares, pesquisando, me aprofundando, calado. Como eu tenho que tirar Jerusalém do meu trajeto? Como eu tenho que morar em Betânia? Sabe por quê? Eu não estou falando de geográfico, eu estou falando de singular. Porque Jerusalém não pode acrescentar nada na vida de quem é servo e filho de Deus. Eu acho lindo o Zona Sul. Eu acho a Barra um lugar espetacular. Trabalho, lazer, sensualidade, barulho, bagunça, beleza. Eu anotei 5 pontinhos para fechar isso que eu estou falando aqui. Preste atenção nisso. Primeiro, em cada rua, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada continente, é dominado por principados, potestades, forças espirituais do mal. Até que pessoas que crucificam sua carne no Calvário, que suam sangue no Getsemane e que habitam em Betânia, entram em Jerusalém, que tem uma potestade para com autoridade acabar com aquilo. Este lugar tem uma potestade. Na rua que você mora tem uma potestade. No bairro tem um principado. Eles vão crescendo à medida em que não tem gente moradora de Betânia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estes principados, eles crescem, eles ficam cada vez mais fortes, à medida em que pessoas que seguem Jesus ficam cada vez mais fracas, por causa das obras que a sua carne produz. Esses principados e potestades, eles precisam de obras da carne. Vaidade, orgulho, arrogância, soberba, sede por dinheiro. Mas à medida em que o Espírito produz paz, longanimidade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio, essas potestades, elas vão perdendo a sua força.
Você já reparou que em cada cidade que a gente entra, eu reparei isso, eu observei isso por onde eu viajei, existe um portal, existe uma entrada. E nunca eu vi em cidade nenhuma um portal dizendo: sejam bem-vindos na cidade do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. E em todos os lugares que eu andei, eu só vi um lugar, São Gonçalo, Niterói, em que diz: São Gonçalo é do Senhor. Você está aí? Amém. Enquanto você não declara de quem é a terra que você pisa, a terra que você pisa, ela está possuída e dominada pelas potestades dos principados. Segundo, isto significa que cada espaço tem um formato, tem uma maneira de ser, tem um dominador. Se na tua casa Jesus não é o dominador, a tua casa é uma Jerusalém. Ou seja, um lugar que deveria ser a cidade de Deus, mas só tem o nome de lugar de paz. Entendeu isso? Existem casas com nome de casa de crente, mas a mulher é insubmissa, o marido não ama, a mulher faz o que quer, ela ordena, ela dá ordem, os filhos não têm disciplina, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para estudar, é uma bagunça, é uma Jerusalém apenas com o nome de cidade da paz, lugar de paz. Mas existe um espírito alvoroçador, um espírito de contenda, um espírito de guerra instalado ali. Até a hora em que o dono diga: aqui pertence ao Senhor. Mas não pode ser de palavra, boca, apenas o falar, não. Toda a estrutura tem que ser mudada para isso. Está entendendo o que eu estou falando? Hábitos, vícios, são estas coisas que legalizam as potestades. Não, isso é discutível. Não é discutível, não. Se eu abro as portas da minha casa para coisas que podem me viciar, que podem me estragar, eu estou permitindo que as potestades e principados se instalem na minha casa. Terceiro, nem sempre o que parece mais é o mais recomendado. Não é o fato de Jerusalém ter uma história que faz com que Jerusalém seja o que Deus queria. Aliás, Jerusalém só poderia ser se continuasse obediente ao Senhor da cidade. Entenderam isso que eu falei? Existem lugares, rapaz, que a gente diz assim: esse lugar não progride, não avança, não cresce. Será que o fato de não ter progresso significa que é atrasado? Pensa nisso. Em quarto lugar, semelhantemente ao Senhor Jesus, nós devemos entrar e sair de Jerusalém sem nos deixarmos contaminar, sem deixar que a contaminação, o formato da cidade nos formatize. Sabe o que Paulo falou aos romanos? Não vos conformeis com este século. Ele está falando da moda, da época,
Ele está falando da cultura romana. Será que nós não estamos conformados com a cultura de Jerusalém? Está difícil de entender. Em momento algum, Jesus disse: eu tenho que continuar aqui porque esta cidade está precisando de conserto. Você já reparou que Jesus não fez nenhum esforço para consertar cidade nenhuma? Jesus não fez nenhum esforço para mudar nada que estava dominado pelas potestades. Ele passava, e quando ele passava, tudo parava. Mas Jerusalém não parou. Porque o diabo queria ofender Deus, dizendo: a cidade que tu querias que fosse a cidade do grande rei, esta cidade está em minhas mãos. E parece que ele deve ter pensado assim: e é aqui, na tua cidade, na cidade que devia ser lugar de paz, que eu vou matar você. Não foi na Grécia, não foi na Galileia, foi onde Deus tinha determinado que seria a cidade da paz, a cidade do Senhor. Mas aí o diabo pensa que ganhou. Jesus é julgado e condenado na cidade da paz. Só que ele não morre em Jerusalém. Ele é levado para fora da cidade. O diabo não teve o gosto de matá-lo na cidade. Ele teve que levar Jesus para fora da cidade, para o Monte Calvário. Entende que tem tanta coisa que a gente passa e lê despercebido, a gente não para pensar. Por que fora da cidade? Irmãos, ele podia pisar no Senhor Jesus ali dentro, mas desde a fundação do mundo, o lugar para a morte dele já estava determinado. Não seria ali naquele cenário. Em quarto lugar, não, já falei, semelhantemente ao Senhor, nós devemos entrar e sair de Jerusalém. Porque tem gente em Jerusalém que precisa ser resgatada pela palavra. Mas em quinto e último lugar, cada um destes lugares que aparecem na Bíblia, por causa do pecado ou por causa da santidade, por causa da avareza ou por causa da generosidade, por causa da acolhida ou por causa da resistência ao Senhor, por causa do alvoroço ou por causa da quietude, por causa das obras da carne ou por causa do fruto do Espírito. Cada um destes lugares aparece na Bíblia ou por uma coisa ou por outra coisa. Entenderam isso? A minha pergunta para fechar esta mensagem, porque eu pedi a Deus para me ajudar na minha própria vida. Qual destes lugares nós temos preferido mais? Jerusalém, Betânia, Betfagé, Getsema ou Calvário? Eu acredito que você tem que ir a Jerusalém para trabalhar. Mas não queira morar e participar do que Jerusalém está oferecendo. Simbolicamente, está entendendo? Está entendendo? Amém. Que o teu lugar seja uma Betânia.
você tenha um ponto marcado em Getsemane e que diariamente você suba ao Calvário, porque estes lugares Jesus andou e nos ensinou o que significam também para nós. Eu espero que você aceite esse meu convite de uma semana de reflexão, uma semana de honestidade e sinceridade com Deus, para você dizer o que você gosta, qual lugar que você gosta, onde você se sente mais acordado, aonde que te dá sono, por que você é como você é. Eu tenho certeza que até lá no Getsemane, tenho certeza que Ele vai nos responder. E é por isso que quando a gente vai para o Getsemane, Ele nos responde e a gente entende que o Calvário tem que ser diário na nossa vida. Mas se a gente não vai para o Getsemane, a gente não sobe para o Calvário, porque é no lugar do lagar em que Deus fala: eu não estou gostando do teu comportamento. Você fala mais do que você ouve. Você não é submisso. Você não é obediente. Não havendo Getsemane, não há Calvário. Não havendo Calvário, a carne continua viva, produzindo obras iguais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você quer crescer? Quem quer crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus? É árduo o caminho. Assim como muitas vezes nós não queremos certas coisas, teve uma coisa que Jesus não queria, mas mesmo assim ele obedeceu. Vamos pensar nisso. O nosso espelho tem que ser o Senhor. O nosso espelho não pode ser um homem, não pode ser o bispo, o papa. O nosso espelho não pode ser uma pessoa cheia de virtude. Nosso espelho tem que ser Jesus. E se eu tenho este homem como espelho, eu vou ser igual a ele. Porque pessoas conseguem ser iguais às pessoas. Você sabe que um homem e uma mulher, por tanta convivência, eles passam a se parecerem. Um começa a parecer com o outro. O falar, o agir, o pensar, o gosto, o querer. Então, quando eu me espelho em alguém, eu vou ser igual a alguém. O nosso espelho tem que ser o Senhor. Por onde ele andou? Quais foram as preferências do Senhor? O que aconteceu na Semana Santa? O preço que ele pagou? Vamos refletir e meditar sobre isso. E vamos parar de ser iguais às pessoas que têm cometido pecados. Eu fiquei chocado, mas eu fiquei sabendo de pais que mentem, que falam palavrão. E são da igreja. Aí eu volto àquela questão do início. Quando alguém ouve que você é crente, ela deveria pensar o que de você? Porque a gente deveria pensar, e a gente pensa que Jerusalém é a cidade santa. Quando alguém fala de igreja, o que ela deve pensar da igreja? Gente santa, gente honesta, fiel, gente separada. Mas ela entra na igreja, ela não vê isso. Gente sem palavra, gente que não cumpre suas obrigações. Você está aí? Amém. Nós temos que estar onde o Senhor está. A gente tem que fazer o que o Senhor fez. A gente tem que querer o que o Senhor quis. A gente tem que sentir o que o Senhor sentiu. A gente tem que pensar o que o Senhor pensou.
Porque se não for assim, não é cristianismo. Não pode ser cristianismo. A palavra não manda agir. E olha quando Paulo diz: sede meus imitadores. O quê? Como eu sou de Cristo. Em momento algum trouxe para ele, quando ele diz: me imitem, porque vocês estão me vendo. Porque o que eu estou fazendo, eu faço porque o Senhor fez. Nossa vida precisa mudar. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu estou pedindo a Deus para mudar a sua vida. Ouve sua cabeça.